Olá, hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre consumo, né? Sobre esse nosso hábito de consumo. A gente andou falando aí sobre consumo lá no Finanças, né? Já algumas dicas aí para como ver esse consumo que é tão constante na nossa vida, né? Mas o que eu queria dizer hoje é porque às vezes quando a gente está falando em organização financeira, em planejamento, se escuta muito, né, a ideia de que ter que economizar ou ter que cortar. E muita gente até foge às vezes desse momento ou desse processo porque acha que não vai poder fazer nada, que vai ter que cortar tudo da vida, ou que não vai conseguir mais fazer nada que gosta. E esse não é o objetivo, né? O objetivo da organização e do planejamento não é esse. A gente não tem como uma meta fazer com que as pessoas não façam as coisas que gostam. E na verdade a ideia é que você faça aquilo que você gosta, mas dentro de algo planejado, dentro de algo totalmente colocado ali na sua realidade. Então, na verdade, você não vai deixar de fazer algumas coisas que são importantes para você, para o seu bem-estar, porque você acredita, mas na verdade é você planejar tudo isso, né? Às vezes a gente tem algum sonho que pode parecer grande para um momento, vamos dizer, atual, né? Assim, eu não consigo fazer isso hoje, mas se eu planejar eu vou conseguir realizar aquele sonho. E você se organizar e realizar isso vai te dar uma satisfação enorme, tanto porque você conseguiu, né, fazer o processo, quanto porque você conseguiu realizar aquele sonho. Então, na verdade, a gente fala, quando a gente vem falando, né, e a gente em todo lugar que se fala sobre organização financeira, sobre planejamento, e tem-se um pouco essa ideia do cortar aí, né? Mas não é porque assim, não é aquela ideia que você não vai fazer nada, que você tem que cortar tudo, que você não pode ter nada. E não é nesse caminho que a gente vai. A gente realmente conversa e pede uma reflexão e a pessoa tem que se analisar, e isso é normal de fazer um momento reflexivo, do que aquilo que é importante para você. Porque invariavelmente na nossa vida, no dia a dia, se você não tem uma organização, se você não tem um planejamento, quando você faz essa análise, você vai verificar que teve gastos, que teve coisas que foi simplesmente por um momento muito pequeno, né? E às vezes o resultado ou o que aquilo lhe causou financeiramente é muito grande. E é esse tipo de análise que a gente começa a fazer quando a gente fala em organização, quando fala em planejamento. É de ter esse olhar se aquele gasto, aquele consumo daquilo ali faz sentido para você e faz sentido dentro do seu planejamento. Eu acho que isso é mais importante, né? A gente não quer e nem é o objetivo que as pessoas não tenham a possibilidade de fazer aquilo que gosta. Que é a história do cafezinho, que a gente já falou algumas vezes, né? Que sempre falam de cortar o café. Mas se o café é tão importante para você, não tire o café, tire outra coisa. Então, assim, não é para deixar de viver pequenas coisas também. Mas, às vezes, por exemplo, para algumas pessoas, esse café não é tão importante e consome muito pode consumir muito do seu orçamento. Então, essa é a ideia é o equilíbrio mesmo, da gente escolher as coisas, né? Escolher os nossos consumos, os nossos gastos de forma consciente. Vou fazer isso, o que isso realmente representa no que eu vivo e no que eu quero, né? Isso faz sentido? Então é nesse sentido que a gente fala e que a gente fala em redução, assim, né? Então, assim, é realmente você tomar um gasto, fazer um consumo de algo, daquilo que faz sentido para você, e você tá fazendo porque aquilo faz sentido para você, e não é porque aquilo faz sentido para outra pessoa, ou que faz você consumir para mostrar para outra pessoa, né? Que tem grandes diferenças entre tudo isso. Então, às vezes você pode estar num processo de querer consumir algo e, assim, depois de um tempo, com a evolução, né, com sua reflexão, com as suas análises, com o aprendizado, você vai ter que aquele gasto naquele momento, hoje você não faria mais aquele gasto, mas isso também é um processo. E vai ter dias que você pode fazer um gasto que depois pra frente você fala, por que eu fiz aquele gasto, que meio que você se arrependeu, mas também isso é um aprendizado desse processo, é um processo. A organização financeira é algo que você vai fazer, vai aprender e cada vez mais você vai evoluir, né? Então, assim, o que eu acho
é que às vezes as pessoas já se assustam imaginando, não vou me organizar, porque para me organizar eu vou ter que tirar tudo, eu não vou poder mais comprar, eu não vou poder mais gastar, eu vou só viver para pagar aquilo, porque eu tenho que guardar dinheiro para o meu futuro. E não é bem isso, né? Não é isso. É você guardar porque você vê sentido no guardar, porque você tem um sonho a alcançar, uma meta a atingir, né? Então você faz aquilo sabendo para que você está guardando, para que você está depositando, né, aquele valor dentro daquele sonho. O que aquele sonho é tão grande para você, né? Porque só a gente sabe o que cada uma das nossas metas significa pra gente, pra nossa vida, pra vida da nossa família, enfim. Então, o seu sonho pode ser importante para você e esse mesmo sonho pode não fazer significado algum, né? Aquela questão pode não fazer significado algum para outra pessoa. E tá tudo bem, né? Então, eu acho que quando a gente fala aí nessa organização, é realmente a gente buscar um equilíbrio de viver o presente, mas pensar no futuro, né? E pensando no futuro, se organizando para atingir objetivos que vocês têm, com o que a gente está vivendo hoje, mas não deixando também de viver o hoje, né? Viver e fazer algumas coisas aí dentro daquilo que faz sentido. Mas é que a gente sabe que quando você começa a analisar e quando você vai para uma análise da sua vida, você começa a perceber pequenos deslizes. E são esses deslizes que a gente quer cortar. Às vezes é por questões que, por exemplo, eu tenho um pacote, sei lá, da internet ou do celular, que eu nem uso tudo aquilo. Então não dá para diminuir, você não vai ficar sem o celular, você não vai ficar sem a internet, você só vai adequar aquilo dentro da realidade. Porque a gente sabe como hoje a gente é colocado a todo momento para consumir, né? Porque você adquire um produto, daqui a pouco já liga a operadora para te oferecer mais, por não sei quanto tempo, maior, e às vezes a diferença aparentemente é muito pouca. Só que se você não usa tudo aquilo, por mais que a diferença seja pouca, não faz sentido para a vida de você. Eu vou dar até um exemplo aí. Eu lembro que eu tinha um plano de celular e eles me ligaram para oferecer um plano maior, né? E a diferença, eu lembro que não era tanto, eu não sei se era, por exemplo, R$5 na fatura. Não é um valor no mês. Você pode até falar, R$5 não é nada. Agora no ano, se você for já pensar, R$5 no ano são R$60, em 10 anos, quanto que isso tá? E são várias economias que você faz. Só que pra mim, por exemplo, esse pacote não fazia o menor sentido, porque o pacote que eu tenho, ele já me satisfaz, eu não preciso, eu não uso um excesso. Então, às vezes eu nem atinjo tudo que eu já tenho, que é o pacote, vamos dizer, o menor que eu posso ter, né, desse celular. Então, não existe um menor. O menor que tem é esse e custa X. Eu não preciso de um maior, se o que eu tenho já está suficiente. Então, é esse tipo de análise que a gente vai fazer. E, às vezes, na casa da gente, a gente começa... porque é só R$2, é só R$5, mais R$2 daqui, 5 dali, 10 dali... E a gente vai consumindo e vai consumindo. É esse tipo de análise que a gente vai fazer, se faz sentido. Às vezes uma pessoa que usa muito mais o celular, por N motivos, vai precisar de um celular com mais, né? Mas tem algumas pessoas que não precisam. E a gente não precisa consumir simplesmente porque é R$2 mais caro e eu vou ter muito mais, mas precisa do muito mais. É esse tipo de análise que a gente tem que fazer, né? Então são essas economias que a gente fala, você vai cortar para ter algo que é dentro da sua realidade, do que você usa. Você vai pagar por algo que você usa, você não precisa pagar por algo a mais, só para ter, né? Porque aí você vai fazer um gasto desnecessário. Então, e dessa mesma forma, não só numa conta, às vezes são pequenos gastos que você vai passear, vai no shopping, compra uma coisa, compra outra, com várias justificativas, mas no fim pode ser que aquilo não tenha tanto significado quando você para realmente para pensar, que aí vem a história da compra por impulso. Então, quando a gente fala nesse processo da organização e do planejamento, é realmente pela consciência que a gente começa a ter, e não achar, e não ache que não é esse o objetivo, que é simplesmente, eu não vou me organizar porque isso vai cortar tudo que eu tenho. Não é isso. Se vocês estão pensando, se alguém pensa dessa forma, não vá por esse caminho. Por esse caminho, você não vai fazer o processo
Então você provavelmente não vai conseguir, muitas vezes, né, atingir o que você quer, porque você não conseguiu se organizar. E às vezes, e com a organização, às vezes o caminho pode ser até mais rápido do que você imagina, porque você vai tirar o que você pode, né, do seu dia a dia, daquilo que não faz sentido para você, e ficar com o que faz, e ficar com o seu objetivo futuro, que é o que faz sentido na vida de vocês. Então, na verdade, a palavra aqui é equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio, né? Equilíbrio no gastar, equilíbrio no consumir, é equilíbrio. É equilíbrio no pensar no hoje e pensar no futuro. Então, eu acho que quando a gente pensa na organização financeira, o que vocês têm que pensar é que vocês vão buscar esse equilíbrio. O equilíbrio para ter o hoje e pensar no futuro.